Passou? Então vamos cantar O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, e guia-me pra junto das águas tranquilas. O Senhor é o meu pastor, e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, e guia-me pra junto das águas tranquilas. Nada temerei. O Senhor é o meu pastor, e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, e guia-me pra junto das águas tranquilas. refrigera minha alma. Refrigera minha alma, e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Amém, amém e amém. Oravam. Senhor amado, mais uma vez estamos aqui na Tua casa, Pai, para escutar a Tua palavra, Senhor. E nos faz, Pai, caminhar na Tua palavra para que possamos seguir firme. E mesmo sabendo que, por mais que andemos pelo vale da sombra da morte, por momentos meu difíceis, Senhor. Senhor, dias Guia-nos, cruéis Pai de suportar. querido. Guia-nos, Pai querido. Senhor bendito, guia-nos, Pai. Nós precisamos da Tua direção. Nós precisamos do Teu comando, do Teu controle em nossas vidas, Pai, porque somos fracos, somos frágeis, pecadores, mas o Senhor nos remiu, nos libertou da escravidão do pecado, e agora é necessário, e o Senhor sabe disso, porque foi isso que o Senhor mesmo decidiu desde a eternidade, é necessário que o Senhor nos conduza por esse vale da sombra da morte, que é o mundo inteiro que jaz no maligno, porque o Senhor mesmo amaldiçoou. Agora, os seus remidos, o Senhor conduz nessas densas trevas que são o mundo amaldiçoado, o Senhor nos conduz exatamente na luz de Cristo.
de modo que nós também reflitamos essa luz no mundo de trevas. Por isso nós oramos, Pai querido, nós oramos pela Tua graça, porque a Tua misericórdia o Senhor já nos concedeu, nos livrando da maldição. Agora precisamos da Tua graça, graça que o Senhor nos deu na salvação eterna, e agora nos conduz em santidade de vida, na direção do Espírito Santo, pelo estudo diligente da Tua palavra, sempre em oração. Por isso nós oramos em nome do Senhor da glória, que é o nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, queridas. Val ficou sem condição de falar. Irmãos, então vamos ver hoje sobre o temor de Deus e a santidade. Eu tenho dito para os irmãos aqui várias vezes que uma forma clara de perceber quem é crente e quem não é crente é o temor de Deus. Se a pessoa não tem o temor de Deus, ele não é crente coisa nenhuma. Pode ser até pastor, presbítero, o que ele for. Mas se ele não tem o temor de Deus, claramente não é crente coisa nenhuma. Ele não sabe quem é Deus. Por isso que ele não tem o temor de Deus. Então nós vamos ver o temor de Deus e a santidade. Interessante que não são exatamente a mesma coisa também não. Marcos, abram suas Bíblias em Marcos, capítulo 1, leremos do versículo 21 ao 28. Marcos, capítulo 1, versículos 21 ao 28. Na minha Bíblia o títulozinho está: A cura de um endemoniado em Cafarnaum. Muito bem. Então o texto diz assim: Depois entraram em Cafarnaum Jesus e seus discípulos, e logo no sábado ele foi ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: Que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Então, meus filhos, nós queremos falar, como eu já disse para vocês, o temor a Deus e a santidade não são exatamente a mesma coisa. Quem não tem o temor de Deus, como eu já disse, seguramente não é crente. Mas como nós estamos vendo aqui, é possível ter o temor a Deus e também não ser crente. Então o Evangelho de Marcos, que segundo os estudiosos foi o primeiro a ser escrito, ele começa discorrendo logo nesse capítulo 1 aqui sobre o ministério de João Batista, é quem ele primeiro fala. Depois sobre o batismo de Jesus por João Batista. Depois sobre a tentação de Jesus e sobre a escolha dos seus discípulos, quando Jesus escolheu os seus discípulos. Todo o capítulo 1. Aí somente a partir daqui desse versículo 21, Marcos passa a narrar os feitos de Jesus, os milagres que Jesus fez. Então, como nós lemos aqui no versículo 21, Paulo diz que Jesus ia para a sinagoga no sábado, como todo judeu ia, só que Jesus ia para ensinar. Isso aí foi uma admiração do pessoal lá também. Esse não é o filho do carpinteiro? Quem ensinou para ele essas coisas? Vocês sabem que é outro evangelho que está escrito desse jeito. Jesus ia para ensinar. Como eu lhes tenho lembrado sempre, o ministério de Jesus, antes da cruz, os 3 anos de ministério de Jesus antes da cruz, foi ensinando os seus discípulos. O tempo todo mostrando a eles um contraponto ao ensino dos fariseus, que eram legalistas e errados, e Jesus mostrando qual era o ensino certo o tempo todo. Muitas vezes eles: Ouviste o que foi dito, eu porém vos digo.
né? Então, olha só. O ensino de Jesus era prioritariamente aos seus discípulos. O Sermão do Monte está lá dizendo que tinha muita gente lá, ouvindo o que ele dizia. Ele subindo no monte, por isso que o nome é Sermão do Monte, chama os seus 12 discípulos para perto dele e passou a ensinar-lhes dizendo. Então, o ensino do Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, com quanto tivesse uma multidão ali, Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Muito bem, então, irmãos, era isso. Ensinando o tempo todo. Jesus era o profeta prometido lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 e versículo 18. Deus prometeu a Moisés: suscitarei um novo profeta do meio do povo semelhante a ti, a ele ouvirás. Ele não falará dele mesmo, ele falará o que tem ouvido de mim. Isso está escrito lá, em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 e 18. Então Jesus ensinava direto o tempo todo aos seus discípulos. A quem mais estivesse presente, ele dizia o que disse, e está escrito no Evangelho de Marcos, de Mateus, de Lucas, a frase: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele disse isso várias vezes. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Jesus falar para os seus discípulos e multidões. Vocês estão lembrados que sempre tinha multidões ao redor de Jesus? Esse multidões a gente tem que considerar o tanto de gente que tinha naquele tempo. Não é uma multidão da Avenida Paulista, lá de um comício não sei de quem. Não é uma caminhada para Jesus que o pessoal faz aqui no meio da rua. Esse multidão lá era 300, 400, 500 pessoas, dependendo do lugar, né? E olhe, se tivesse isso. Em quase todas as situações. Então, lá quando ele multiplicou os pães, tinha bem mais gente, porque já era chegando em Jerusalém. Então, irmãos, olhem só. O que é que quer dizer isso? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É que há pessoas que têm ouvido para ouvir e ouvem a palavra de Deus. Há outras que têm ouvido para não ouvir e não ouvem a palavra de Deus. Isso é a mesma coisa que está escrito lá na parábola do trigo e do joio. Tem quem é trigo, tem quem é joio, e não tem quem mude isso. Isso foi Deus que determinou desde a eternidade. Joio e trigo é uma parábola que está no capítulo 13 de Mateus. Então observe que o texto nos diz que as pessoas que estavam lá ouvindo se maravilhavam com a doutrina de Jesus. Que doutrina? O que é que Jesus ensinava? O que dele estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos, como ele disse aos seus discípulos, é isso que vocês vão pregar. Lá no final de Lucas, capítulo 24, versículo 44, ele diz: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Ou seja, o que Jesus falava era o Velho Testamento todinho, a lei, os profetas e os salmos. Portanto, a doutrina que Jesus ensinava era a palavra de Deus. Jesus falava o que ouvia e aquilo que vinha do coração do Pai, e sabia que os não eleitos não tinham condição de ouvir, porque não tinham ouvidos para ouvir. Ele sabia disso. Como ele mesmo também falou lá em João, ele diz assim: muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Aquele povo que estava lá ouvindo ele o tempo todo. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, esse mundo para quem ele estava falando, não atinaram que ele lhes falava do Pai. Jesus disse várias vezes: eu não falo de mim mesmo, eu falo o que o Pai mandou. Lembra da promessa lá para Moisés? Suscitarei um outro profeta do meio do povo, semelhante a ti, e ele não falará de si mesmo, ele falará o que eu lhe mandei. A ele ouvirás. Pois é. Jesus mesmo está dizendo aqui que sabia que o povo não atinava o que era que ele estava falando. Observem que o povo até se admirava, porque Jesus ensinava como quem tem autoridade. É claro que ele falava como quem tem autoridade. Ele estava falando do Pai, ele estava falando dele mesmo, o Filho. Mas muitos não tinham ouvidos para ouvir, nem tinham condição de obedecer.
Foi exatamente com base nesse fato que certa vez Jesus repreendeu os pastores de Israel, os fariseus, escribas, dizendo: examinais as Escrituras, ou seja, vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam que nelas vocês julgam ter nelas a vida eterna. No entanto, são elas mesmas que falam de mim. Elas testificam de mim e vocês não têm condição de entender isso. Ele falou isso para os escribas e fariseus e saduceus. Eles conheciam as Escrituras, mas não tinham condição de interpretá-la corretamente, porque não lhes foi dado ouvidos para ouvir. Lembra, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não lhe foi dado ouvidos para ouvir. Não lhes foi concedida essa graça, a graça da salvação. Conhecimento da palavra, portanto, e até mesmo temor a Deus, não significa salvação. Não significa santificação. Para provar isso, no versículo 23 aqui que nós lemos, entra em cena um possesso de espírito imundo. Onde? Na sinagoga. Na sinagoga, como todos os outros judeus. Portanto, meus filhos, o que é que a gente pode tirar daqui rapidamente? Eu vivo dizendo para vocês, e eu sei que tem gente que se aborrece com isso. Pois quem se aborrece está enquadrado. Notem. Ninguém pense que porque é membro de igreja, porque frequenta a igreja, é salvo. Caio, hoje de manhã a gente falando isso. Não é o que você faz ou deixa de fazer, qual é a motivação? O que é que está por trás disso? Ninguém pense, queridos. Este caso específico nos mostra uma terrível realidade e nos deixa mais do que angustiados. Esta verdade nos deixa aterrorizados com a radicalidade do Senhor Deus e nos faz temer e tremer diante dele. Ele é Senhor dos céus e do inferno. Como podemos ver no versículo 24, o conhecimento intelectual não tem alcance na salvação, nas coisas espirituais. Nota que o endemoniado conhecia muito bem quem era Jesus, o Nazareno. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Então observe que esse cara estava na sinagoga, conhecia as Escrituras, sabia quem era Jesus, não era salvo coisa nenhuma. Detalhe, temia o Senhor. Ele sabia, no entanto, esse conhecimento pleno que o demônio detinha não fazia nenhuma diferença no que diz respeito à salvação. Esse homem não ia ser salvo, não era nem ia ser salvo pelo fato de saber que Jesus era o Nazareno, o Filho de Deus. Se Jesus não o salvasse, ele até conhecia. Como podemos saber pelas Escrituras, irmãos, mesmo com todo o conhecimento intelectual sobre Jesus, os que não são salvos, os que já são condenados por Deus, e eu tenho medo porque a Escritura nos diz que os pastores que ensinam errado, eles não serão condenados por causa disso, não. Porque eles já são condenados, é que eles são anticristo. Eles pregam e ensinam errado. E não há mais salvação para eles, não. É possível pela graça de Deus, pela misericórdia? É, mas Deus não promete, não. O que promete é que eles já estão condenados. Então nós temos, por exemplo, lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, falando sobre os espíritos imundos, esse que estava nesse camarada, que Deus precipitou-os no inferno. Deus já os precipitou no inferno. Deus já os entregou a abismos em trevas para sempre, para juízo. Está escrito lá em Pedro. Está escrito em Judas 6, que Deus já os tem guardado
sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do último dia. Então, quem já é condenado, não tem mais jeito. Jesus disse isso aos escribas, fariseus e saduceus: vocês são filhos do diabo, que é vosso pai. João 8,44. E agora? Vamos orar por esses escribas? Mas para quê? Jesus já disse que eles são condenados. Então, um pastor que ensina errado, que é um anticristo, não adianta orar por ele também não. Ele já é um condenado. É por isso que ele ensina errado. A gente tem que prestar atenção, meus filhos. A importância, Caio, de hoje de manhã, de conhecer a palavra e meditar nela. Vocês mandam para mim pregações de pastores, quando eu vejo aquilo, digo, meu Deus do céu. Já houve irmã que mandou pregação, e olha que maravilha, pastor, eu digo, você está enganado, não mande mais isso para ninguém, não. Não mande isso para ninguém mais, que é só heresia o que esse homem disse aí. Então a gente tem que tomar muito cuidado, conhecer as Escrituras, meditar nas Escrituras para saber. Esse negócio está errado. Ou, Senhor, louvado seja o teu nome por esse pastor que pregou agora a verdade e pregou e ensinou tudo certo. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor preserva alguns pastores, como sempre aconteceu nos profetas do Velho Testamento, nos apóstolos do Novo Testamento, era uma maioria era apóstolo falso. Só tinha os 12 dele mesmo. Então a gente tem que prestar muita atenção, meus filhos. Muita atenção. Precisamos considerar esta verdade com temor e tremor. Por mais que frequentemos a igreja, como estamos vendo aqui, esse cara estava lá na sinagoga. Por mais que conheçamos a doutrina, esse cara conhecia quem era Jesus, sabia Nazareno, o Santo de Deus. Por mais que creiamos que Jesus é o Cristo, se isso não ultrapassar a área do intelecto, a área das emoções, a gente até se emociona em igreja quando está cantando principalmente. Se não atingir a nossa vontade de fazer o que Deus mandou, de lutar para obedecer o que Deus mandou, fortalecido no Senhor e no seu poder, guiados pelo Espírito Santo, como oramos com Val. Se não acontecer isso, meus filhos, não estaremos em melhor condição do que este cidadão possesso de demônio dentro da congregação. É lastimável vermos crentes, e sabemos disso, que na verdade demonstram crer em Deus muito menos do que os próprios demônios. Conforme Tiago nos diz em Tiago 2,19, os demônios creem em Deus e tremem, ao passo que a maioria dos irmãos de qualquer igreja não tem o menor temor a Deus. Por quê? Porque não sabem quem é Deus. Tem medo de um soldado de polícia, tem medo de um juiz, tem medo de alguma autoridade, tem medo de um cachorro, tem medo de não sei o quê. Espera aí, quer dizer que você tem medo de tudo quanto é criatura de Deus e não tem medo de Deus, o Criador? Esse ter medo quer dizer saber quem Ele é, honrá-lo porque Ele mandou, obedecê-lo porque Ele mandou, glorificá-lo porque Ele é o Senhor. Pois é, a maioria dos irmãos de qualquer igreja tem uma vida desse jeito. Tem medo de qualquer criatura de Deus, mas de Deus não. Pois os demônios têm medo de Deus. Eles temem, como o Tiago diz aqui. Os demônios sabem quem é Deus, eles creem e tremem. Pensemos nisso, irmãos. Que a nossa fé em Jesus não seja apenas no intelecto, mas principalmente no coração. Que não seja uma fé apenas contemplativa, como era desse cidadão aqui. Bem sei quem tu és. Ou então o povo lá, ele fala como quem tem autoridade. Todo esse povo que estava lá no último dia estava gritando lá, crucificam, crucificam, crucificam. Com exceção de cerca de 120 que Jesus deixou convertidos. Está lá em Atos esse número. Então, irmãos, que não seja uma fé apenas contemplativa, como daquelas pessoas que viram o que Jesus fez, ouviram os seus ensinamentos e até admiraram. E admitiram, ele fala como quem tem autoridade. Claro, ele era o dono da palavra. Mas não creram nele. Não creram nele como profeta prometido lá em Moisés, estava na lei, eles conheciam a lei. Não creram nele como Messias que haveria de vir para salvar o povo, não creram. Ele era o Salvador prometido. Todos os profetas falaram dele.
Que coisa triste, meus filhos. Nós devemos sim saber que Jesus, o Messias, é realmente o Filho de Deus, como esse homem aqui admitiu. E principalmente que Ele é o nosso Salvador, o nosso Senhor, que nos ama acima de tudo e que por isso mesmo nós o amamos como reflexo do amor dele em nós. Lembram? Ele nos amou primeiro, por isso nós o amamos. Ele disse aos seus discípulos: não foram vocês que me escolheram, não. Fui eu que vos escolhi a vós. Meus filhos, se a gente não entender isso, e não entender no profundo do nosso coração, e esse entender vai ser demonstrado na nossa obediência, se isso não acontecer, a nossa situação não é diferente da desse homem aqui, lá na sinagoga. Nós precisamos saber disso, que Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Assim deve ser a vida de todo aquele que é nova criatura, porque ele precisa conhecer e demonstrar esse conhecimento com a sua vida de obediência. Lembra, eu digo nos estudos aqui de vez em quando essa frase: a única forma de demonstrar que é salvo é a obediência a Deus. Não tem outra forma. É a obediência a Deus. É esse conhecimento que deve nos encorajar a clamar diariamente pela misericórdia de Deus. Eu tenho dito para vocês, o que é misericórdia? É Deus não nos aplicar a sua ira por causa dos nossos pecados. É Ele não nos aplicar o castigo que merecemos, o inferno. E graça? Graça é Ele nos aplicar o que não merecemos, que é a salvação, e nos conduzir em santidade de vida. Misericórdia e graça são irmãs gêmeas, mas uma emendada na outra. Misericórdia é não nos aplicar o castigo que merecemos. Graça é nos aplicar o que não merecemos. O seu amor, a sua bondade. Então, pela sua graça, meus filhos, pela sua misericórdia, que nós consigamos andar nos seus caminhos e fazer a sua vontade, testemunhando a maravilhosa salvação que dele recebemos, para que o seu nome corra celere pelo mundo, como nós... Celere é de repente, rápido, como nós lemos aqui, ó. Então, depois que ele expulsou o demônio lá do camarada, aí todo mundo ficou abismado. Que doutrina é essa? Que é isso? Que homem é esse? Então correu celere a fama de Jesus por toda a Galileia e por toda a circunvizinhança da Galileia. Ele não disse: eu sou a luz do mundo? Disse: do mundo que jaz em trevas. Ele não disse: vocês agora são a luz do mundo? Pois é. Correu celere o conhecimento dele naquele momento, com ele mesmo presente e fazendo o que fez, pois agora deve correr celere do mesmo jeito através da nossa vida. Cristão é alguém que tem Cristo. É isso. Então, através de nossa vida, todos têm que saber quem é Jesus o Salvador. Se ele vai salvar ou não, não é da nossa conta. Mas todos têm que saber que Jesus é o ungido de Deus, é o Salvador, o Nazareno, é o Santo de Deus. Todo mundo tem que saber isso pela nossa vida. Porque falar sem viver isso que está falando não passa de hipocrisia. Não vai adiantar nada. As pessoas precisam ver através de nós, em nós e através de nós, que Jesus, o Nazareno, é o Santo de Deus, como o endemoniado aqui reconheceu. É o Messias que veio resgatar um povo santo, um povo que verdadeiramente teme a Deus e demonstra isso com uma vida de santidade, exatamente para louvor da sua glória. Que Deus nos abençoe. Amém.